Boa noite, tudo bem com vocês? O meu nome é Patrícia Medina e eu faço parte do projeto Conte Mais, da cidade de Torres. Hoje vou contar uma história para vocês desse livro aqui. O título da história é A Conquista de Si Mesmo e fala um pouquinho sobre perseverança, otimismo, sobre a capacidade da gente ter paciência e compaixão com a gente mesmo. Pois bem, essa história fala de um rei que vivia em um reinado distante, um reinado próspero e abundante, um reinado feito de pessoas trabalhadoras, pessoas comprometidas com o desenvolvimento da cidade. Mas por que isso? Porque este rei era um rei muito rígido, um rei que sempre estava ao lado do seu povo, cobrando e educando esse povo para os bons comportamentos, para terem educação uns com os outros, para que esse povo cumprisse com as leis pré-determinadas, para que assim a gente pudesse viver em uma comunidade organizada, baseado no respeito, no respeitar os limites dos outros, baseado na amorosidade, em princípios e valores que prezam pelo bem-querer do outro, valores que prezam pelo respeito ao outro. Então, este rei pautou todo o reinado dele nesses princípios básicos de convivência. Porém, logo no início do seu reinado, as coisas não eram assim tão tranquilas. E ele precisou de um tempo junto ao seu povo para educá-los. Por isso esse rei era muito conhecido como um rei muito rigoroso, até por muitas vezes inflexível e brabo. Ele comunicava de uma forma agressiva, através de palavras que às vezes machucavam os outros. Esse rei não havia aprendido como dizer o que queria de uma forma delicada. E aí, na hora de falar o que ele queria do seu povo, ele falava de uma forma grosseira, falava de uma forma rude, quase que impondo. E quem recebia aquele pedido sentia-se magoado, machucado. Quantas vezes vocês já não passaram por essa situação de talvez terem recebido de algum adulto um pedido meio ríspido, por exemplo, me alcança aquilo ali, me entrega aquilo ali, leva isso para mim, sem nem ao menos essa outra pessoa pedir um por favor, dizer um muito obrigada, né? Solicitar com gentileza, né? Sem nenhuma gentileza talvez, e a gente aprende a cumprir isso, a gente aprende a se comunicar dessa forma mais ríspida, pois esse rei havia aprendido isso com os seus pais. Ele havia aprendido que se tu quer alguma coisa, se tu precisa alguma coisa de alguém, tu precisa pedir dessa forma mais dura. Ele não sabia como pedir de forma delicada e gentil. Então ele resolveu contratar um professor para ele, para que esse professor pudesse ensiná-lo a se comunicar de uma forma mais delicada com as pessoas. E vocês acham que adiantou? Foram aulas e mais aulas. Aquele professor foi para o palácio e colou nesse rei. Eles praticamente acordavam e dormiam juntos, fazendo todas as atividades diárias juntos. Porque este professor
corrigia o padrão de comportamento do rei. E será que adiantou? Pois é. Eu conto para vocês que não adiantou praticamente nada. Por quê? A gente acaba aprendendo a partir de modelos. Foi essa a conclusão que ele chegou. Então, ele pensou, vou dispensar esse professor e solicitar que sejam contratadas pessoas gentis e delicadas, pessoas que se comunicam de uma forma mais harmonizada, mais delicada. E foi isso que foi feito. Foram chamados naquele mesmo dia várias pessoas ao palácio para que fosse feita uma seleção das pessoas mais gentis do reinado. E assim foi feito. De acordo com o desejo dele, uma dessas pessoas foi contratada para morar no palácio e para que o rei pudesse observá-lo, observar o seu dia a dia, a sua rotina diária e o que ele fazia, quais eram os segredos dele para ser tão gentil e tão paciencioso com as outras pessoas e com ele mesmo. E vocês sabem qual foi o resultado? Pois o resultado foi que o rei acabou se decepcionando. Não entendeu nada, não conseguiu detectar nenhum segredo específico desse senhor tão gentil e acabou dispensando. E sabe no final o que este rei aprendeu? Esse rei aprendeu que ele mesmo precisa prestar mais atenção da forma como lida com as pessoas, da forma como se comunica com as pessoas, para que ele mesmo pudesse então se reeducar. A partir desse treinamento diário, prestando atenção nas palavras que ele dirigia às outras pessoas, como ele se portava diante das outras pessoas, aí sim, aí a grande transformação interna se deu. E esse rei, então, utilizou da sua perseverança e paciência consigo mesmo para mudar o seu padrão de comportamento, trazendo dessa forma relações mais saudáveis, mais amáveis, relações mais harmoniosas para o seu dia a dia, para a sua vida. Que vocês possam, então, nesse final de ano, fazer essa revisão, essa autoanálise, recapitulando, revendo o que eu preciso mudar e transformar em mim. O que será que eu não tenho feito na minha vida? O que será que eu poderia fazer melhor? Ou o que será que eu não tenho feito e deveria ter feito? Prestem atenção na forma que vocês se comunicam uns com os outros, na forma como vocês se tratam. Será que realmente eu tenho pedido, por favor, para minha mãe, para o meu pai, para os meus amigos, quando eu preciso de algo, para o meu professor? Será que eu tenho dito muito obrigada, de coração, quando eu recebo algo de alguém? Será que realmente eu tenho lidado com carinho com os meus irmãos? Tenho ajudado a minha mãe em casa? O que eu posso melhorar para que 2021 seja um ano mais leve, seja um ano melhor para todo mundo, para mim e para todo mundo que está aí ao meu redor? Fica a dica. Beijo no coração de cada um de vocês. Até o ano que vem.